Pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso Descomplicando a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu quero te aconselhar a comprar uma Bíblia física, não só ficar no aplicativo da Bíblia, no celular ou no computador. É muito importante que a gente aprenda a manusear a Bíblia, os livros da Bíblia. Tanto é que a nossa aula hoje, o panorama que nós queremos passar, são dos livros da Bíblia em ordem cronológica, certo? Para você entender, né, o livro que você está lendo, quem escreveu esse livro, qual época esse livro foi escrito. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, permita que esse dia seja uma bênção e que nós possamos aprender da Tua Palavra, e todos aqueles, ó Deus, que desejam mais do Senhor possam receber, porque, ó Deus, muitas vezes nós erramos por não termos o conhecimento. Jesus disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, e que isso aconteça hoje. Derrame sabedoria sobre nós, inteligência, conhecimento, discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos passar, nossa matéria hoje é a Bíblia, é uma biblioteca, certo? Com 66 livros. Quem escreveu, qual é o contexto? São 40 autores que escreveram a Bíblia num período de 1.600 anos diferente, em 3 continentes diferentes: o continente asiático, continente africano, continente europeu. O primeiro livro, né, que os estudiosos consideram que foi escrito foi o livro de Jó. E veja bem, na sua Bíblia o livro de Jó não é o que aparece primeiro. O que aparece primeiro é Gênesis, né, onde tem ali Moisés narrando a criação do mundo, a criação dos animais, da natureza, do ser humano. E nós entendemos que o Senhor Deus deu essa revelação para ele. O próprio Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra essa história, e ele registrou essa história, então, de Gênesis. Então, Moisés, ele é o autor, certo, do livro de Gênesis, e isso foi dado a ele por revelação, visto que ele não estava lá, né, ele não foi o primeiro homem a ser criado. É bom dizer também que os judeus consideram Moisés o maior de todos os profetas. Os judeus não acreditam que Cristo Jesus é o Salvador. Eles acreditam que Jesus Cristo ele foi um blasfemo que dizia que era Deus. Então, apesar assim do cristianismo ter essa coisa com o judaísmo e tudo mais, os judeus eles desprezam os cristãos profundamente, assim como eles desprezam os islâmicos. Para eles, Maomé e Jesus é a mesma coisa, no sentido de não ter relevância nenhuma dentro das profecias. Eles acreditam que o Deus deles ainda vai vir pela primeira vez. Então, a gente costuma dizer que o judaísmo é a religião que deu errado, porque eles tinham os profetas, eles tinham a lei, mas quando Cristo veio, eles não aceitaram. O primeiro livro a ser escrito pela Bíblia, né, o que a gente entende na Bíblia, é o livro de Jó, né? Esse livro que conta sobre os sofrimentos de um homem que não pecou, mas passou por uma série de adversidades, e o livro dele, então, nos ensina sobre teodiceia. Teodiceia é, se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Se uma pessoa não fez o mal, por que ela sofre? Essas coisas acontecem. Jesus depois veio e disse, né, que no mundo nós teríamos aflição. Está escrito também que o sol nasce sobre a cabeça do justo e do ímpio. Então, as provações que as pessoas passam não quer dizer que elas estão pecando quando elas sofrem alguma dificuldade. O livro de Jó, a gente não sabe exatamente quem escreveu, mas a teoria é de que Moisés escreveu esse livro, que Moisés foi contemporâneo de Jó. Jó era o homem mais rico que tinha no Oriente Antigo, e então costuma-se dizer que Moisés, quando ele fugiu do Egito e foi morar no deserto, ele teve algum tipo de contato com Jó e ele registrou a história de Jó, uma história de um homem que cria no mesmo Deus, né, que ali Moisés cria no Deus dos judeus, e ele registrou. Esse, então, é o livro mais antigo escrito na Bíblia, por volta de 2.000 a 1.800 anos antes, né, de Cristo. Então, é incerto, né, é incerto
a autoria desse livro, mas é um livro que fala então sobre o sofrimento humano, né? É um livro que mostra para nós então como nós devemos nos portar na hora do sofrimento. Então o livro de Jó é um livro muito importante na Bíblia que nos traz muitas reflexões e muito consolo, né? Deus não deixou Jó na situação que ele estava de sofrimento, mas o libertou. Pois bem, depois disso nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia que eu já citei, chamados de Pentateuco, Penta, porque é 5, né? Os judeus chamam esses 5 livros de a Torá, que são a lei deles, tá? Esses 5 primeiros livros que estão aqui já nessa ordem cronológica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram todos escritos por Moisés, tá? Foram escritos por Moisés. Moisés, então, ele participou do Êxodo, né? Foi a retirada do povo de Israel do Egito. Moisés participou também da formação da tribo dos levitas, né? Que ali no livro de Levítico fala sobre as cerimônias litúrgicas dos sacerdotes, das leis que os sacerdotes deveriam seguir e também ensinar para o povo. Então a tribo de Levi, que era como se fosse um estado entre os 12 estados de Israel, eles tinham essa responsabilidade então de ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Então cada estado ou cada tribo, né, tinham levitas que moravam lá, né, e montavam uma espécie de tenda e tal, e Deus era adorado ali, as pessoas ofereciam sacrifícios ali. E assim, também Moisés escreveu o livro de Números, onde ele vai registrar a peregrinação de 40 anos do povo pelo deserto. Era para durar só 12 dias, tá? Está escrito lá em Deuteronômio, mas pela murmuração, pela desobediência, certo? Pelo negativismo desse povo, eles ficaram 40 anos. Então, assim, promessas podem ser retardadas dependendo de como nós lidamos com elas. Então, a obediência, ela de fato, ela traz bênçãos, né? Nós devemos obedecer o Senhor para que essas bênçãos cheguem até nós. O livro de Deuteronômio também é um livro muito importante, que foi escrito mais ou menos no ano de 1405 a.C., também por Moisés, né? E ali nós temos os discursos finais de Moisés, os discursos onde ele vai reafirmar que é necessária a obediência do povo de Deus para entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida. Com 120 anos, ele subiu num monte chamado Nebo, e desse monte dava para ver, certo, a terra prometida, mas ele morreu ali em cima. E muitos, né, costumam dizer, porque de fato diz aqui na Torá, nos 5 primeiros livros, que Moisés desobedeceu a Deus no dia que Deus disse para ele, vai e fala aquela água, porque o povo estava reclamando, estava com sede. Moisés estava irado com o povo, foi lá e bateu na rocha. E aí, como o Senhor disse a ele, você não vai entrar na terra, você desobedeceu. Muita gente não entende isso, né? Porque diz assim, poxa, Moisés aguentou tanta coisa durante 40 anos e ele não vai poder entrar na terra porque ele ficou com raiva um dia. Mas a verdade é que você compreende que a terra prometida nessa vida, ela é só uma sombra perto das promessas grandiosas do Senhor. E a gente encontra em Hebreus que Moisés, ele herdou uma terra muito maior do que a terra prometida, né? A terra de Canaã. Moisés herdou os céus. Então, com 120 anos, depois de muito cansaço, a gente sabe que melhor foi ele ter com o Senhor do que entrar na terra prometida. E então vem Oséias, ou Josué. Josué chamava Oséias, o nome dele foi trocado. Ele vai ficar no lugar de Moisés. E Josué, em hebraico, a tradução para o grego é Jesus, né? Então Josué e Jesus são o mesmo nome, só para a gente ter uma noção. E Josué, então, é o próximo livro da Bíblia, é o 6º livro da Bíblia, né? Então a gente tem uma certa ordem cronológica aqui nas Escrituras, e a gente tem ali Josué, quando ele assume a responsabilidade pelo povo, Deus confirma a autoridade dele abrindo, né, o Rio Jordão para o povo passar. Através de Josué, muitas batalhas são vencidas. Nós temos, por exemplo, a famosa Batalha de Jericó, que foi vencida através
do comando de Josué, que recebia as orientações de Deus e cumpria e o povo seguia. E foi na época de Josué que o povo entrou na terra de Canaã, que era uma terra que tinha homens gigantes. Ele enviou 12 espias para ver como é que funcionava o processo lá, todo mundo ficou com medo, né? Só 2 homens, então, não tiveram medo, e eles rasgaram as vestes e disseram: vocês estão loucos, Deus nos deu essa terra, não importa quem está lá, nós vamos vencer. E o povo, então, se fortaleceu na fé, entrou naquela terra, os homens que eram gigantes foram derrotados e Israel se estabeleceu ali na terra de Canaã, certo? Então, a terra prometida que o Senhor tinha prometido para Abraão, lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, depois José, depois 430 anos eles escravos no Egito, depois Moisés vem e liberta eles, né? Moisés ainda fica 40 anos fugido no deserto, depois mais 40 anos guiando o povo, aí vem Josué que sucede Moisés, porque Moisés morreu com 120 anos, e agora eles vencem essas batalhas e entram na Terra Prometida. Então passaram muitos anos até que isso acontecesse. E depois disso, então, começa a acontecer uma coisa muito ruim, porque em Josué nós temos o povo se santificando. Foi um livro que foi escrito por Josué, a gente tem esse consenso na academia, digo na academia entre os estudiosos, um livro escrito no ano de 1350 a.C., pelo próprio Josué, que era o líder, e mostra a fidelidade do povo a Deus e a santificação do povo de Israel ao Senhor, para que eles pudessem dominar aquela terra e vencerem as batalhas. Isso é muito importante a gente compreender, então, porque sempre que o povo se aproximava de Deus em fidelidade, obediência, temor e santificação, Deus os abençoava. E é o que não vai acontecer muito no próximo livro da Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que logo depois de Josué nós temos o livro de Juízes, ok? E o livro de Juízes é um livro em que o povo já está estabelecido, tá? Cada tribo já tem a sua terra ali, foi separada, né? O povo está em paz, eles estão vivendo em paz. E isso aconteceu muito com Israel. Sempre que eles viviam um momento de conforto, de paz, eles acabavam caindo em pecado, acabavam desobedecendo a Deus, se afastavam da fé, sabe? É bem parecido com o que acontece hoje em dia. O que eu conheço de gente que quando está sem namorar, está na igreja todo dia, e quando está namorando some, é muita gente. E isso acontece, então, com o povo de Israel quando eles estavam no conforto. Então, quando eles entraram na terra, se estabeleceram ali, se esqueceram do Senhor. E o livro de Juízes vai nos mostrar vários loopings aonde o povo de Israel fazia isso. Eles entraram em obediência e santificação, abandonaram essa obediência e santificação, foram rebeldes, foram idólatras, esqueceram o Senhor. Deus permitia então com que uma nação viesse até eles, porque eles aprontavam anarquia espiritual. Deus permitia que alguma nação invadisse Israel e os dominasse. O livro de Juízes foi escrito ali no período de 1200 a 1050 a.C., tá? Então, você vai ver que nessa época Israel não tem rei ainda, tá? Quem comanda eles são os juízes, Deus levanta esses juízes. Nós temos alguns juízes que são mais conhecidos na Bíblia, né? Como Samuel, como Sansão, como Débora. Nós temos alguns juízes que são menos conhecidos, como Otoniel, né? Só tem alguns versículos que falam sobre ele, por exemplo, capítulo 3. Nós temos Eude, nós temos Sangar, certo? Porque tudo que eu estou lendo para você está no capítulo 4 e 5. Nós temos Gideão, que já é uma história maior, certo? Que foi um juiz. Então, o que acontecia? Israel caía no pecado, eles eram escravizados de novo, Deus ia lá e levantava um juiz quando o povo se arrependia, porque era assim, quando começava a sofrer, começava a orar. É mais ou menos o que acontece hoje em dia com os cristãos, né? Então, acontecia isso, Deus levantava um juiz, ia lá e libertava o povo de Israel voltava a ter paz. Só que essa paz não durava muito tempo, às vezes diz que durava 40 anos, outras vezes 20, né? Nós temos Sansão também, que é um famoso, né, juiz, mas infelizmente eles ficaram vivendo esses loopings aí, muitos
acabaram até fracassando no final. Sansão, né? A gente sabe que no final Deus deu a força para ele destruir ali o templo de Dagon, mas ele fracassou, né, na missão dele. Não era para ele ter morrido daquela forma, né? Gideão também, no final ali, ele levanta uma estola sacerdotal, uma espécie de escudo, e o povo começa a adorar o escudo que ele usou na batalha, uma coisa, né, muito ruim. Então, assim, o povo de Israel sempre foi um povo que precisou passar por muito sofrimento para voltar a ser fiel. E isso é até um conselho para nós, né? A gente precisa ser fiel no momento da dificuldade, né? E Salomão escreveu isso, ele diz assim: cuidado para que no tempo, né, do teu conforto não venha repentina destruição, porque é isso que costuma acontecer, porque as pessoas, elas costumam se esquecer de Deus nos momentos em que elas estão confortáveis, confiando no conforto, confiando no dinheiro, confiando nas coisas dessa vida. Ao mesmo tempo que acontecia, certo, as histórias aqui no livro de Juízes, acontecia também no livro de Ruth. Ruth, ela não é uma judia, ela era uma moabita, né? Só para você lembrar do contexto, quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele levou Sara, a mulher dele, e o sobrinho dele chamado Ló. E aí ele teve que resgatar Ló, né? Porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e vocês lembram que eles estavam saindo. Os anjos disseram para Ló e para a esposa dele, para as filhas, não olharem para trás. A mulher dele olhou para trás, porque ela continuou desejando Sodoma e Gomorra, virou uma estátua de sal. Eles foram morar nas montanhas. As filhas de Ló um dia embebedaram o pai e elas tiveram relações com o pai para que o pai pudesse ter uma descendência, né? Então, fruto de incesto, os moabitas, eles nascem como uma nação aí co-irmã de Israel. Então, Ruth é dessa nação porque a sogra dela, né, Noemi, junto com o esposo dela e também os 2 filhos, eles vão para Moabe numa época que Israel está passando por uma grande dificuldade, né, uma grande dificuldade de alimento, está passando por escassez. Só que lá na terra de Moabe, tanto o sogro de Ruth, quanto o marido, quanto o cunhado morre, só sobra ela e a sogra, e ela diz que vai seguir a sogra, que o Deus da sogra dela vai ser o Deus dela, e então ela mostra essa lealdade, e ela depois vai se casar com um homem chamado Boaz, um homem de Deus, e Ruth está na genealogia de Cristo, tá? Então é bom para a gente entender isso aí. Tem pessoas que não eram judias e estão na genealogia de Cristo. Você vai encontrar, se você abrir Mateus, você vai ver a genealogia de Cristo e Ruth está lá. Assim como Raabe, que era uma prostituta, também está na genealogia de Cristo, né? E outras pessoas. Passando para frente, então, depois dessa época, começa, certo, a época de 1º e 2º Samuel. E é nessa época aqui, então, que começa o período dos reis, porque Samuel, ele era um profeta, e ele, certo, tinha contato com Deus e passava para as pessoas a mensagem de Deus, e o povo acreditava muito nele como profeta. Só que eles viam as outras nações com o rei, e quando o rei ia para a batalha, aquilo era muito imponente, né? O rei indo para a batalha com um cavalo maravilhoso, com armadura, com carro de guerra. E eles então disseram para Samuel: nós queremos um rei também, todas as nações têm. Então Israel sempre cometeu esse pecado, sabe, de querer parecer com as outras nações, sendo que eles tinham que era tudo, eles tinham Deus, mas eles ainda queriam parecer com o mundo. Isso acontece muito com a gente tem Deus, a gente tem a graça, a proteção, a fé, e a gente ainda acaba pedindo a Deus essas coisas do mundo que a gente vê, essas pessoas às vezes tão fúteis, né, que usam meios escusos para ganhar dinheiro, fama, notoriedade. As pessoas acabam pedindo isso para Deus, sendo que, na verdade, é até uma proteção de Deus a gente estar fora, né, desses caminhos errados, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e traz destruição, leva a pessoa a perder a fé. Então, qualquer tipo de dinheiro que Deus nos der, que venha de uma forma abençoada, que venha de uma forma por meio de trabalho, por meio de dedicação, por meio de providência divina. Então, eles pedem um rei, Samuel ele vai orar, e o primeiro rei de Israel, então, vai ser
Saul. Então a ordem é: primeiro rei Saul, segundo Davi, terceiro Salomão, depois vem o filho de Salomão, neto de Salomão, e assim vai a linhagem. Então aqui em primeiro e segundo Samuel nós temos essa situação, essa troca, né? Os dois livros aqui eles foram escritos por Samuel, só que Samuel ele morre, né? No segundo livro de Samuel, e a gente acredita que dois profetas continuaram essa escrita, que foi o profeta Natan, que até conheceu Davi, e o profeta Gade, lembrando que nessa época tinha escola de profetas, né? Os profetas eles eram treinados, até na época de Elias, Eliseu também já tinham, né, a escola de profetas. Então, ali no livro de 1º e 2º Samuel relata essa troca, essa transição de Israel da teocracia, que Deus era, né, o que comandava, teocracia, Deus então que mandava na nação, para a monarquia. A monarquia acontece e entra então justamente depois de 1º e 2º Samuel, você vai ler aí o livro dos reis e vai citar vários reis de Israel. Israel teve mais reis ruins do que reis bons, tá? E os reis, as batalhas que foram travadas por Israel nessa época estão todas ali fixadas em Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica e Segunda Crônica. Tá tudo aqui em ordem, tá? Então, assim, são livros muito bons da gente ler, porque a gente começa a entender um pouco de como funcionava a esfera militar naquela época, de como esses reis conduziam isso, quais os reis que aceitaram o conselho de Deus, né? Porque Deus também levantava os profetas, né, para exortar os reis, ou então para dizer para eles que essa era a direção, né? Então na época, por exemplo, do profeta Elias e Eliseu, que são os profetas talvez mais famosos, né, da Bíblia, tirando Moisés, né, que eles consideram bastante. Então aí nós temos isso. Em 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, nós temos aí um composto que vai apresentar para nós uma história muito importante, porque foi no período de 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônica e 2ª Crônica, esses 4 livros, basicamente, eles passam na mesma época. Tanto é que tem até um capítulo de Reis que é o mesmo capítulo que está em Crônica, sabe? Foi compilado igualmente para esses livros. Mas o primeiro templo que foi construído para Deus foi construído por Salomão. Davi queria construir, mas Deus disse: não vai ser você, vai ser seu filho, você tem sangue nas mãos, porque ele tinha matado, né, o marido de Betsebe, casado com a mulher lá, ele tinha cometido aquele pecado. Então Salomão, ele cria o primeiro templo, um templo muito glorioso, com muito ouro, com muita coisa, tudo que você pensar de grandeza material e também espiritual, né, através dos levitas, de tudo que eles fizeram foi de acordo com o que Deus tinha passado, né, os metros, tudo. E essa época aqui foi uma época, então, muito gloriosa. A época de Salomão foi a época que a gente pode dizer que Israel foi o maior império do mundo. Então, se teve alguma época que Israel foi a maior nação do mundo, foi nessa época aqui de reis, na época de Davi, na transição para Salomão, tá? Alguns costumam dizer que na época de Salomão, prata não valia nada, prata tinha na rua, porque não tinha valor, né? O país era tão rico que eles eram sustentados por ouro e pedras preciosas de maior valor. Então, assim, eles constroem um templo suntuoso. Só que acontece que por causa dos pecados, tanto de Salomão, quanto dos filhos e dos demais reis, Deus ele dividiu a nação, tá? São 12 tribos, ficaram 2 tribos para um lado, Judá e Benjamim, e do outro lado ficaram as 10 tribos, então se dividiu. E quando houve essa divisão, começaram grandes guerras para a conquista de Israel. Israel era um país até então, né, tido como a grande nação do mundo, era um império, que foi destruído pela desobediência, pela falta de sabedoria aí dos reis que sucederam Salomão, sem contar que Salomão também ele fez muita coisa que era desnecessária, né? Ele poderia ter fortalecido o reinado de uma forma muito mais sábia, né, do que
o que ele fez. Apesar dele ser um homem sábio, ele errou pra caramba. Isso é a prova de que sem Deus você pode achar que tem sabedoria e conhecimento e pode fazer um monte de coisa errada, tá? Então o que vai acontecer? A Babilônia, ela vai invadir Israel e ela vai destruir tudo ali. Ele vai destruir os muros de Israel, que era que protegia a cidade, né, a capital. Vai destruir o templo, que era a principal fonte assim de glória de Israel. Vai destruir o palácio do rei, vai acabar com tudo, vai levar os homens escravos, os jovens eles levavam para estudar, né, queriam ver o potencial intelectual, os de meia idade eles levavam para trabalhar, os velhos eles largaram lá nos destroços de Jerusalém. E é nessa época, então, depois dessa destruição, vai durar 70 anos, Jeremias profetizou isso, um profeta falou, olha, Israel vai ficar 70 anos escravizado, depois de 70 anos escravizados na Babilônia, um rei chamado Ciro, que era persa, que dominou a Babilônia, ele vai permitir que o povo volte. Mas antes que o povo volte, tem dois homens que são muito importantes para a história de Israel, que é Esdras e Neemias. Neemias, né, orou ao Senhor e o próprio rei ali que ele servia, que não era o rei de Israel, deixou ele voltar para Israel para reconstruir os muros. Esdras, ele foi o sacerdote que foi ensinar a palavra de Deus para o povo de Israel que estava voltando do cativeiro. A gente tem Zorobabel também, que foi um líder militar, o sumo sacerdote Josué, que ajudou muito nas questões do templo. Então a gente tem uma união de vários personagens, porque aqui nós temos outros profetas logo embaixo, como Ageu, Zacarias, eles viveram nessa mesma época e eles eram profetas que encorajavam, né, o povo para a reconstrução do templo, do palácio, dos muros, e foram muito importantes. E nessa mesma época se passa a história de Esther também na Bíblia, que é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus, mas Esther, ela é uma rainha na Pérsia, né? Acontece que o rei tinha uma esposa, mas ele exilou ela, e o rei mandou chamar todas as mulheres, né? Dormir com todas as pessoas, acho que é um concurso de beleza. Naquela época o rei deixou as mulheres um concurso de beleza e depois ia escolher pela beleza quem ele ia casar. Não, o do rei dormia com todas, e a verdade é que ele escolheu Esther para ser a sua esposa, para ser a rainha. E isso vai acontecer no ano mais ou menos de 480 a 465 antes de Cristo. Tá? Então veja bem que isso aí é bem próximo aqui de Esdras e Neemias, e nós estamos falando do ano de 440 a.C. Depois disso, então, nós temos o Saltério dos Salmos, que são escritos assim num período de tempo muito grande, né? Do ano 1000 até o ano 400 a.C. Por exemplo, Moisés escreveu um salmo, Davi escreveu vários salmos, Salomão escreveu, Asaf escreveu. Então, os salmos são expressões poéticas de adoração, também de dor, também de confiança em Deus, mas que foram escritos por vários personagens diferentes. Então, não foi só Davi que escreveu. Temos o livro de Provérbios, aí tem essa ordem na Bíblia, né? Só que foi escrito por Salomão na época em que ele, então, era rei de Israel. Ele escreveu Provérbios, é um livro de sabedoria prática da vida, né? Que a gente sempre aconselha as pessoas a ler. Foi escrito no ano de 950 a.C., baseado em sabedoria prática. Também Salomão escreve Eclesiastes, quando ele está no final da vida dele já, e ele, no final da vida dele, ele começa a falar sobre as vaidades que ele tinha, e que quando ele está velho, ele percebe que aquilo lá não tem valor nenhum. Ele diz que quando a pessoa está velha, as mordeduras perdem a força, os dentes perdem a força, acorda antes que os pássaros comecem a cantar, né, porque o sono já não vem. Os seus olhos, né, já não conseguem enxergar direito, embaçados, as suas pernas já estão tremendo, e aí então ele vai relembrar do que ele viveu, do que ele fez, de que ele teve os melhores cantores à disposição, todas as mulheres que ele quis, ele teve, plantou todas as árvores, os pomares, ele teve. Então, assim, tudo de grande, de roupas, de coisas suntuosas, ele quis ter. Tá? Então ele teve tudo isso no final da vida dele, ele chega e diz vaidade, né? Tudo isso foi uma grande vaidade, o que compensa viver desde jovem é obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. O Senhor Deus é maravilhoso. Então é isso que ele vai falar. E aí nós temos o último livro deles, que é Cantares de Salomão, que ele exalta a beleza do amor,
né? Porque apesar dele ter tido 700 mulheres que ele casou, fazendo alianças políticas, tinha 700 rainhas, mais 300 concubinas, que eram aquelas mulheres que serviam as rainhas, e ele também dormia com essas mulheres, né? Então, só para ele poder ir na mesma esposa 2 vezes, demorava mais de 2 anos. Né? Se era 1000 mulheres. Pois é, então ele escreve isso, mas ele amou uma só mulher, que é a Sulamita, que ele escreve ali em Cantares, em 950 a.C. Bom, a gente então precisa entender só essa esfera aqui, para a gente compreender bem, já estamos aqui na reta final, que é, os primeiros 5 livros da Bíblia, então, são o Pentateuco, a Lei de Deus, escrita por Moisés. Depois nós temos os livros históricos, né? Esses livros que a gente citou aqui, 1 Reis, 2 Reis, Juízes, 2 Crônica, Ruth, Esther, né? São os livros históricos. Temos os livros poéticos, né? Que Jó é considerado um livro poético. Nós temos também Cantares de Salomão, que eu acabei de citar, Provérbios, né? Nós temos aqui também Eclesiastes, são livros que são chamados de poéticos, certo? Pela sua linguagem, pela forma como é escrito. E aí, então, por fim, nós temos a divisão entre os profetas maiores e os profetas menores. Você está com sua apostila aí, você virando a página, você vai ver, começando por Isaías, depois Miqueias, depois Oséias. Então, são vários profetas. Lembrando que são 39 livros, né, escritos. Então, só os profetas foram Isaías, Miqueias, Oséias, Amós, Jonas, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias. Jeremias escreveu outro livro que é Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias, que viveram na mesma época, e Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, foi o último profeta do Antigo Testamento que denunciou a corrupção, certo, de Israel, e disse que o caminho ia ser preparado para o Senhor. Ali ele profetiza sobre a vinda, o nascimento de João Batista. Então, aqui nós temos a diferença de profetas maiores e profetas menores. Qual é a diferença? Os profetas maiores, eles tiveram um tempo de ministério maior. Eles ficaram vivos mais tempo e profetizaram por mais tempo. Até o livro deles tem mais profecias, né? Que é o caso de Isaías, que é o caso de Daniel, que é o caso de Jeremias e que é o caso de Ezequiel. São esses 4 os profetas maiores. Os profetas menores, eles não são menos relevantes, mas eles viveram um período de tempo menor. Por exemplo, Isaías, ele viveu ali 740, né, até 681 a.C. Se a gente pega Miqueias, por exemplo, ele viveu ali mais ou menos 735 a 700 a.C. Ministério curto, provavelmente morreu novo, aí com 35 anos, né? Então, nós temos esses profetas menores, mas todos têm a sua importância. Então, por exemplo, Isaías é chamado de o profeta messiânico, porque tem muitas profecias sobre a vinda de Cristo, que Cristo ia nascer de uma virgem, que Cristo ele era o servo sofredor, que Cristo seria uma ovelha muda que viria e seria levada para o matadouro, que ele ia trazer juízo sobre os pecadores e salvação para aqueles que crescem nele, né? Então, em Isaías tem isso. Em Miqueias, por exemplo, que é um livro pouco conhecido, mas por isso que eu te aconselho a ter uma Bíblia para você ler, principalmente compra uma Bíblia de estudo, porque às vezes você vai ler, você não vai se lembrar do contexto histórico, é o que eu estou te passando aqui, o panorama. Mas você vai ali no estudo e você vai perceber em que época você está, entendeu? Então, a época que Isaías vivia, por exemplo, era uma época em que os reis já existiam, tá? Esses profetas todos aqui que eu citei, tanto os maiores quanto os menores, todos viveram na época já dos reis. Nenhum deles antes do período dos reis. Então, desde que Israel virou uma democracia, por assim dizer, e não virou uma monarquia e não deixou de ser uma teocracia, esses profetas eles foram levantados por Deus geralmente para exortar os reis que começavam a fazer coisas erradas. Então Miqueias, por exemplo, ele vai denunciar muitas injustiças e ele vai falar, por exemplo, que Jesus ele nasceria em Belém, Belém da Judá. E isso aí é uma profecia muito importante
ali no capítulo 11, se eu não me engano. Nós temos Oséias também, e o Senhor Deus fez ele viver na pele o que o próprio Deus vivia. Deus disse assim: Oséias, é para você pegar aquela mulher chamada Gomer e casar com ela. Só que ela era uma prostituta, e Oséias disse: Senhor, vou casar com uma prostituta? O Senhor disse: é isso que eu vivo. Eu vivo com a nação que eu sou casado com elas, porque eu sou o Deus delas, o marido delas, o pai delas, e elas vivem se prostituindo com outros deuses. Então, vai e casa com Gomer. E aí ele ia, casava com Gomer, dava casa para ela, dava comida, mas mesmo assim ela ia embora, porque ela gostava de se prostituir. E aí ele dizia: Senhor, ela foi embora. E Deus disse: eu sempre busco o meu povo de volta. E ele ia lá e buscava ela. Então, assim, muitos profetas, Deus fez eles viverem na pele a mensagem que eles tinham que passar para o povo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Nós temos Amós, que vai denunciar a injustiça social e a hipocrisia religiosa. Nós temos Jonas, que basicamente vai profetizar ali em Nínive, porque era um povo muito mau. Jonas queria que todo mundo morresse, mas Deus levou ele para pregar e o povo se converteu, né? Temos Naum, Sofonias, Abacuque. Então, todos esses livros aqui vão falar coisas muito importantes. O livro de Daniel, por exemplo, vai mostrar como é possível as pessoas serem fiéis numa época de infidelidade. É um livro que mostra Daniel fiel. Ele foi governador em 3 reinos diferentes: Babilônia, Sírio, o Império Sírio e o Império Persa. Tá? Então, se é possível ser fiel e tá aí. Era um homem de Deus, jejuava, orava, teve várias visões a respeito do apocalipse do final dos tempos e da queda dos impérios, né, que Cristo viria e derrubaria todo o império que tivesse de pé. Importantíssimo isso. Como eu já citei Ageu e Zacarias, eles foram muito importantes no encorajamento para a reconstrução do segundo templo. Então, só para você entender, quando Jesus veio na Terra, o templo que estava lá tinha sido reconstruído por esses homens aqui: Neemias, Esdras, Zorobabel, entendeu? Então, assim, Jesus não veio na época que o templo era suntuoso. Quem construiu o templo suntuoso foi Salomão. E agora o templo que é construído, ele tem muito menos pompa, até porque o povo não tinha condições e não tinha dinheiro. E a gente termina aqui basicamente nessa parte falando de Malaquias, que é o último, como eu disse, é o último livro do Antigo Testamento. E do Antigo Testamento para o Novo tem um período de 400 anos de distância, onde Deus se silenciou. Muitas batalhas aconteceram na Terra. Foi a época da Batalha dos Macabeus, foi a época de Alexandre o Grande, foi a época então que o mundo foi helenizado, que o grego virou a língua mundial, né? Então, primeiro eu quero que você entenda só esse panorama do Antigo Testamento e nós vamos então depois falar do panorama do Novo Testamento. Então, eu espero que você tenha entendido, certo? Tateado aí basicamente, certo? A história e a continuidade da história do Antigo Testamento que foi feita. Na aula passada nós já explicamos a confiabilidade que nós podemos dar à Bíblia, né? E essa matéria agora é para você entender a ordem, né? A cronologia das coisas que elas aconteceram. E por último, né, cada um desses profetas aqui foi os que escreveram seu livro. Malaquias escreveu o próprio livro dele, Ageu dele, Zacarias o dele, Daniel dele, Ezequiel dele, Jeremias escreveu 2 livros que é o que tem o nome dele, Jeremias, e depois ele escreveu Lamentações, onde ele expressa a dor dele, né, e também essa esperança no meio do juízo. Abacuque, Naum, todos foram eles que escreveram os livros dele, tá? Então, no Antigo Testamento a gente tem poucas dúvidas com relação a quem escreveu os livros. Então, basicamente, a gente não sabe quem escreveu alguns salmos, a gente não sabe também exatamente quem escreveu a segunda parte ali de 2 Samuel, mas provavelmente foi sim o profeta Natan ou o profeta Gade, e o livro de Jó, que é o livro que a gente tem assim essa questão aí, se foi Moisés que escreveu ou se foi alguma outra pessoa daquela época ali que escreveu porque conhecia Jó e participou de alguma forma daquele momento, tá bom? Então eu espero que isso tenha aberto a sua mente e nós vamos continuar abrindo ela, porque nós estamos ainda só começando. Que o Senhor te abençoe. Vamos fazer uma oração?
para a gente então encerrar essa primeira parte. Na verdade, eu queria dar essa aula aqui do Antigo e do Novo Testamento, mas não deu tempo da gente dar quando eu dei presencialmente, e dessa mesma forma, então, eu vou deixar o conteúdo aí, e leia esse conteúdo, medite nele, para que isso fique fixado na sua mente e te ajude a crescer no conhecimento de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa aula, que a bênção do Senhor seja estabelecida, que o Senhor possa aumentar o nosso conhecimento, aumentar, Senhor Deus, as fronteiras do nosso entendimento, para que nós possamos compreender cada vez mais as Escrituras, cada vez mais a organização das Escrituras, para que assim as coisas façam mais sentido, ó Deus, mais sentido para nós. Porque o Senhor fez algo perfeito, 40 homens diferentes escreveram as Escrituras em 3, ó Deus, continentes diferentes, em épocas diferentes, e tudo leva ao mesmo caminho, que é mostrar a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, porque as Escrituras foram preservadas até hoje, por meio do Espírito Santo e por meio dos homens e das mulheres que o Senhor levantou na história. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Te espero aí na próxima aula. Deus te abençoe. Se você tiver perguntas, eu estou à disposição para responder de forma particular, no grupo ou em qualquer tipo de lugar aí que a gente possa se conectar, ok? Deus abençoe.